da comunidade Reinventando a Educação, uma consultoria em educação para o desenvolvimento humano. Uma das nossas funções, uma das nossas missões é criar conteúdo para os educadores, atender as escolas públicas e privadas, levando formações para esses lugares, contribuindo com novos projetos, contribuindo e co-criando projetos com a cara de cada uma das escolas. A Kátia é uma das nossas reinventoras praticamente fundadoras, ela começou a Core junto com o nosso time, trazendo ideias, definindo nome, logotipo e tudo mais. Então, essa é mais do que nunca a casa da Kátia, né, Kátia? É onde eu gosto de estar. Bom, a gente gosta que você esteja também. Gente, a Kátia dispensa apresentações, eu tenho certeza de que quem está aqui já conhece a Kátia muito bem, mas eu vou falar um pouquinho sobre quem é esse mulherão que a gente tem aqui na nossa presença hoje, tá? Uma educadora com mais de 30 anos de experiência e trabalho em escolas, pedagoga, psicopedagoga, gestora escolar com extensão em neuropsicologia, participou de grupos de estudo em neurociência na Faculdade de Educação da PUC, na Escola Politécnica e na Faculdade de Educação da USP. Atualmente conclui o curso de especialização em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, faz curadoria de 2 páginas no Facebook e no Instagram, né, que é a Neurociência e Educação, Neuroscience and Education, com mais de 300 mil membros no total. Ministra cursos e palestras e nos dá a honra de ser a nossa reinventora dentro da Core, da comunidade Reinventando a Educação, trazendo para o nosso time sempre a temática de neurociência, né? Então, tudo que a gente precisa de neurociência, a gente vai para a Kátia e pede conselho, e pede ajuda, e constrói junto com ela, e vai avançando assim. A gente está muito feliz de Teve alguém que perguntou aqui, Irene, tudo isso é que eu sou velhinha, gente, é por isso que deu para fazer bastante coisa. Não é velhinha nada, viu, gente? Tá mocinha aí, que começou bem cedo mesmo. É dessa gente que já sabia desde sempre que ia ser da educação e por isso foi construindo esse currículo potente. Mas não é só currículo, é ação também, né? É tá ali no dia a dia construindo a educação no chão de fábrica. Tive a honra de ser liderada pela Kátia e posso dizer, sem sombra de dúvida, que aprendi muito com essa liderança. Muito, muito mesmo. E por isso, daí surgiu a admiração, a amizade, o trabalho em conjunto, e por isso que a gente já está juntas há 10 anos, né, Kátia? Uma década já juntinhas, né? Que delícia. Mais, Irene, mais. Foi em 2015. Não, 2015 não, 2015 não, que eu saí. 2015 não, 2009. 2009, é isso mesmo, 2009. Pois é, já há mais de uma década estamos trabalhando juntas, né? E que bom, que sorte a nossa aqui dentro da Core, que sorte a minha pessoalmente. E hoje, o que nos motiva principalmente é que vocês vão ter um aulão aqui de neurociência, que é parte do curso da semana de neurociência que a gente deu, né? Então, a Kátia encabeçou esse curso de neurociência durante toda a semana e a gente prometeu para vocês que a terceira parte seria ao vivo nessa live que eu tenho o prazer de conduzir aqui juntinho com todo mundo, tá? Tem gente que entrou na live e nem sabia que era parte da semana de neurociência, agora você tá ligadinho que é isso. Mas não tem problema se você não fez as 2 aulas anteriores, tá bom? Acompanhe essa terceira aula aí, que você vai gostar bastante. Essa semana de neurociência foi para que vocês conhecessem um pouco mais de neurociência, aprendessem um pouco mais com a Kátia, aprendessem um pouco mais, conhecessem também a nossa casa, a Core, a Comunidade Reinventando a Educação, e também pudessem avançar nesses conhecimentos, quem sabe mais para frente, ou agora mesmo, adquirindo esse nosso curso. Mas, vamos por partes. Vamos começando falando com esse público, Kátia, sobre o que é neurociência e como é que ela pode contribuir com a escola. Ajuda a gente a entender isso, Kátia? Tá com você. Ajudo. Bom, neurociência é uma ciência, né? Não é autoajuda, não é achômetro, é uma ciência. Ela é baseada em fatos científicos, em pesquisa. Ela trabalha na interface de várias outras ciências. Então, ela trabalha com a psicologia, com a filosofia, com a medicina, principalmente, né? Você vê muito trabalho de neurociência também com distúrbios de aprendizagem, com dificuldades de aprendizagem, mas não é só nisso. Eu, por exemplo,
obviamente estudei, quando fiz neuropsicologia, fiz a extensão, estudei toda a parte de distúrbios, de aprendizagem, e como eu sou psicopedagoga também, né? Mas eu me foquei nos últimos anos, porque eu tenho um vício, e aí eu vou ter que contar o vício para vocês, meu vício chama escola. Eu não consigo ficar sem trabalhar em uma escola. Então, assim, faz mais de 30 anos que eu estou na escola, eu gosto dos alunos, eu gosto desse dia a dia dos professores, eu gosto de falar com os pais, eu gosto de estar em escola. E quando você está na escola, e alguém me perguntou assim, sempre alguém me fala assim, mas por que você não dá palestra, né? Por que você quer trabalhar com a neurociência, não na sala de aula só, mas também na instituição? Então, eu me especializei na neurociência na educação, focada principalmente na sala de aula, nas estratégias que o professor pode usar para que a aprendizagem faça diferença no aluno. E, para mim, o fato de estar em escola e trabalhar com a formação de professores faz toda a diferença, porque você vê o seu trabalho acontecer, né? Como a Irene falou, ela trabalhou comigo, e assim outros professores trabalharam ao longo desses 30 anos. Eu já fui tudo na escola, já trabalhei do maternal ao ensino médio, já fui orientadora, já fui professora, então, hoje eu trabalho na coordenação, na orientação, normalmente na gestão, mas eu trabalho muito próximo aos alunos, às famílias e aos professores, e isso me faz uma falta tremenda. É um vício, né, Irene? A gente acaba gostando daquilo. Eu posso dizer mesmo que é vício, porque aqui dentro da Core a gente tem uma baita oportunidade de a Kátia viver de palestras, porque a gente vende as palestras da Kátia. Nós somos uma ONG e o nosso modelo de negócio é a gente vende palestras para a escola privada e com os recursos que a gente obtém, a gente atende gratuitamente as escolas públicas. E a Kátia, com todo esse nome, toda essa carreira, toda essa experiência, vende muita palestra. E poderia vender muito mais, as escolas querem muito mais, me ligam o tempo todo pedindo palestra dela, e a gente não consegue realmente atender todas as escolas, em razão de a Kátia ainda estar na escola, dentro da escola, atuando e tal. É a nossa briga, vou contar para vocês, é a nossa briga diária, né, de 11 anos. E aí eu falo assim, ó, Irene, mais uns 5 anos, Irene, mais uns 6 anos, Irene, mais uns 10 anos, vamos ver, uma hora... Tá rolando a 11. Eu estou enrolando faz tempo. Mas, assim, eu preciso da escola porque eu preciso ver esse trabalho acontecendo. E aí eu li alguém aqui que falou assim, nossa, a neurociência fez toda a diferença na minha vida como professor, como gestor, né? Alguém aqui escreveu. E para mim também, até como pessoa, eu acho que mudou um pouco a minha visão de mundo mesmo, né? Começando por saber é uma coisa que pode não estar certa, não só a memória visual, mas a memória, então assim, nunca mais, sabe aquelas brigas que você tem com o marido, de, não, eu sei essa é a verdade? Nunca mais, porque a minha verdade, a verdade dele é o que a minha memória guardou, e é o que a memória dele guardou, então é melhor não jurar por Deus mais, sabe? Olha só, Kátia, deixa eu te contar que você tem uma audiência de 9 anos de idade. A Sofia, 9 anos de idade, está assistindo e disse que ama ler. Sofia, que delícia que você ama ler e ainda está aprendendo neurociência já com 9 anos de idade. Beijo gigante para você, beijo muito grande. Eu tenho aqui, ó, a Dana Batista que diz assim, parabéns. Dama Sofia, tenho 52 anos e descobri que tenho TDAH recentemente. Estou em choque, mas tudo está fazendo tanto sentido para mim agora. Olha só que interessante, né, Kátia? Sabe, Irene, às vezes, muitas vezes, quando você está na sala de aula ou na escola, né, você encontra algum diagnóstico no aluno, e aí o pai ou a mãe também descobre que tem esse diagnóstico. Então, por exemplo, no Dante tinha um pai de aluno que ele descobriu que ele era hiperativo, assim como o filho, que ele tinha déficit de atenção. E para ele foi ótimo, porque melhorou a vida profissional dele, né? Depois que a gente diagnosticou e percebeu com o filho e solicitou um diagnóstico do filho, ele também percebeu que tinha. Isso muda a vida, né?
Exato, e que tá tudo bem, né, gente? Exatamente. Eu sou hiperativa e também descobri depois de adulta. Nossa, não dá nem para perceber. Gente. E aí eu fui estudar neurociência e fui praticar yoga para tentar conviver um pouquinho em sociedade sem causar tanto impacto na vida das pessoas, né? E é isso, você vai descobrindo o que você pode fazer para se ajeitar, para se encaixar do jeito que dá, né? Ô, Kátia, mas olha só, eu queria que você comentasse um pouco com a gente o primeiro tema do nosso curso. Se vocês entrarem lá na nossa página da Core, vocês vão ver que a gente tem um curso completo de neurociência. Nessa semana a gente deu essas 3 aulas, essa é a terceira, como eu disse, mas a gente tem um curso completo. Esse primeiro tema de que a Kátia falou agora, como a neurociência pode contribuir com as práticas na escola, a gente tem uma videoaula, vários artigos, vários textos muito bacanas sobre isso. O segundo tema desse nosso curso completo é conceitos básicos de neurociência, humor, sentidos, emoção e tempo. Kátia, resume para a gente, nesse nosso aulão de hoje, para o pessoal começar a sentir o gostinho desse curso completo. Fala para a gente como é que é isso. Tá. Só para fazer um link, alguém aqui falou assim, em pedagogia devia ter neurociência. Concordo plenamente, porque é como você estudar mecânica e não saber para que serve o motor, porque você vai trabalhar com o aluno e não sabe como o conteúdo vai chegar na memória de longa duração, né? Então, nesse curso, a gente fala de várias coisas, né? O uso do humor na sala de aula, o tempo de cada aluno, quanto tempo ele vai focar a atenção. O que mais tem aí que você falou? Humor, sentidos, emoção. Humor. A emoção não é assim, eu gosto do meu aluno, então tem emoção. Não. É o vínculo que esse aluno tem com a educação, é a metacognição desse aluno, é o trabalho do dia a dia com esse aluno. E os sentidos, gente, é assim, é simples, é bem simples. Até a Sofia aí, de 9 anos, vai entender. Você tem o conteúdo que está fora de você, ele tem que entrar no seu cérebro. Através do que ele entra? Através dos sentidos, isso é básico. Então, quanto mais sentidos você usar, mais estratégias que usem sentidos você tiver em sala de aula, maior vai ser a chance desse conteúdo ser guardado na memória de longa duração. Fantástico. Gente, eu não vou dar mais spoiler, né? Não pode, né? É um aulão, hoje é um aulão, esse aulão de hoje a gente vai resumir o curso inteiro que vocês vão ter, mas é também um convite para você fazer parte desse curso. E aí, gente, eu vou contar uma coisa, eu tô vendo um monte de gente dizendo aqui, eu quero muito esse curso, eu vou fazer esse curso agora, eu tô correndo para me inscrever e tal. Bacana, corre lá, e eu vou te contar uma coisa muito legal. Esse curso que a Kátia dá pra gente tem toda a qualidade, toda a estrutura, muita ferramenta que você realmente vai usar no teu trabalho. Ele tem lá o fórum para você poder papear com a Kátia, mandar perguntinhas e tudo mais. Eu faço a mediação disso também. Vocês podem mandar o WhatsApp para mim, inclusive o WhatsApp, tá? A gente atende, não tem nenhum problema. Falar com a gente pelo Instagram, toda a facilidade do mundo, tá, gente? Mas tem uma coisa muito bonita nesse curso que fez com que a Kátia viesse para o nosso time de braços abertos e pela primeira vez aceitasse fazer um curso online, né? Porque ela não entregou esse curso para nenhuma outra instituição, que é isso que eu contei para vocês. Cada vez que você compra um curso nosso, você também doa automaticamente uma bolsa para um educador de escola pública, tá? Então, isso é muito legal. Para outra coisa muito bacana que a NeuroExpert está mandando a gente falar aqui, ó, que é a seguinte: todo mundo que está na live hoje tem um desconto muito especial, tá bom? Corre lá na nossa página que vocês vão ver, mas só para quem está aqui agora na live. Kátia, fala para a gente um pouco mais sobre memória e aprendizagem. Qual que é a importância da memória? Tem gente que fala assim, eu fui, estudei, li e tudo mais, mas eu não consigo me lembrar das coisas, eu tenho dificuldade de acessar aquilo que eu estudei. Como é que a gente otimiza essa memória e qual que é a importância dessa memória para a aprendizagem? Conta um pouco para a gente. Tá. Você tem vários tipos de memória, você não tem só a memória de longa duração, né? Você tem uma memória de trabalho, que é aquela memória de pedir pizza, sabe? Você lembra dos números rapidinho e digita, porque hoje em dia a gente já não digita mais, né? Nem disca.
mas antigamente você tinha que lembrar no número da pizzaria para discar. Hoje em dia você só aperta uma tecla, não precisa nem isso. Essa memória é uma memória rápida, é uma memória que faz a ligação rápida entre o que você tem lá guardado, mas ela dura pouco tempo, às vezes minutos. Você tem também uma memória que é uma memória de curta duração, que dura de 3 horas. Então, aquela coisa do aluno estudar para a prova, sabe? Não só na véspera, mas na hora, ela vai ficar na memória de curta duração, ele vai entregar lá na prova e depois vai esquecer para o resto da vida. Aí o professor do ano anterior jura por Deus que trabalhou aquela matéria e que ele foi bem na prova e que não é possível que ele não lembre. Só que não ficou na memória de longa duração, né? Ficou na memória de curta duração, ele entregou, mas ele nunca mais viu aquilo. E a memória de longa duração, que é onde a gente quer que fique mesmo. O que é essa memória de longa duração? É onde você pode resgatar depois de um tempo e fazer relações com outras coisas que você sabe. Então, você resgata essa memória e ainda faz relações com outras matérias. Na hora que você está aprendendo alguma coisa, você começa a lembrar de outras coisas que você aprendeu e começa a resolver problemas, usa para resolução de problemas, usa para compreensão de texto, usa mesmo para fazer relações entre vários conteúdos, enfim. Essa memória de longa duração é o que a gente quer. É o que faz Kátia, escrever e ler, e saber interpretar, e saber também o que é fake news e o que não é, e também escolher qual é a fonte que é verdadeira ou não, sabe? Aquela que nos dá criticidade, aquela que nos dá condições de compreensão. Ixi, andamos ruim de memória, parece, né? Tá, tem gente que ficou só na memória de curta duração durante a escola toda, e aí pois não consegue compreender texto, né? Pois é. Bom, tá, capítulos à parte, acho que bons entendedores já entenderam onde a gente quer chegar, mas eu quero falar como diz bem a palavra bar. Exatamente. E aí eu quero trazer aqui, dentro disso que você está falando de memória, Kátia, uma coisa que eu acho que linka com o que a Zilda trouxe para a gente aqui, que é o seguinte, ó, fala um pouco de neurociência na criança de 0 a 3 anos, por favor. A gente não lembra muito, a gente não tem muita memória de quando a gente é criança, né? Como é que a neurociência pode ajudar? Ou como é que saber sobre como funciona o cérebro pode ajudar o professor da educação infantil, dessa idade de 0 a 3 anos, Kátia? Conta pra gente. A criança pequena, ela tem um número de sinapses muito grandes, então ela está aprendendo tudo, por isso que tudo ela coloca na boca, tudo ela pega, então ela tem que usar muito, muito mais os sentidos. Ela não tem nenhuma abstração, né? Você começa a ter abstração lá pelo 6º ano, 7º ano, antes disso você não tem, lá pelos 10, 11 anos, dependendo do aluno. Então, a criança pequena, ela tem que ter atividade, ela tem que brincar muito, faz de conta, o uso da criatividade de materiais, de sucata, é muito importante para a criança de 0 a 3. Você estimular essa criança, não aquela overdose de estímulo, colocar Mozart, né? É legal, coloca Mozart de vez em quando, pode colocar uma música clássica, pode botar até um funk para ela dançar, desde que seja tudo coerente, mas assim, também não sobrecarrega, senão a criança se estimula demais. Mas você proporcionar para essa criança materiais diversos e proporcionar para essa criança experimentações diversas com vários tipos de estratégias diferentes, então, música é muito importante, tinta é muito importante, toda a parte da experimentação é importante. 0, né, a criança recém-nascida tem os seus estímulos também, ela tem a musiquinha, ela tem as luzes, né, ela tem as cores, ela tem o balanço até do móvel lá na frente, isso faz com que estimule, então, são vários estímulos que são trabalhados, ela tem até aqueles mordedores que ela põe na boca e ela consegue sentir, lá pelos 2 anos, 1 ano e pouco, ela põe um bife na boca e outros tipos de comida e vai sentindo também, né? Então, assim, tem várias coisas que você pode ir trabalhando, desde a parte alimentar até a parte... E com intencionalidade, é essa a diferença da neurociência. Ela veio para corroborar algumas coisas que, empiricamente, os professores já faziam. Mas ela veio para dizer, ó, isso você faz por causa disso, né? Isso você faz para estimular tal coisa, para desenvolver tal coisa. Até o bife que a mãe dá para aquela criança mamar quando ainda não tem dente, sabe? Que a gente fica de olho para ela não engolir um pedaço grande.
Até o prendedor de roupa, que ela faz um movimento de pinça e brinca lá, e tira da cesta e põe na cesta, tendo uma intencionalidade, né, você faz da forma certa. O malefício do superestímulo é esse, você deixar a criança muito agitada. E ainda se pega uma mais hiperativa, aí você potencializa essa agitação. É daquela criança que de manhã foi no parque, à tarde foi na festa infantil, aí depois passou na festa da tia, tinha pula-pula, ela pulou, pais mortos no sofá e a criança continua pulando. Aí você fala, vamos brincar? Não sei por que ela não para, gente, ela não para porque ela foi hiperestimulada e porque se parar ela desmaia, ela dorme. Nossa, e aí é imediato mesmo, né? Se você para, você fica... É isso que acontece com as crianças. Exatamente. Ô, gente, vocês estão vendo a diferença entre falar com alguém que entende de neurociência e é pedagoga e está na escola de verdade, e essa tara doida que a gente vê por aí, de gente falando um monte de nomes complicados de neurociência, dando super ênfase a lugar do cérebro. Dá um beijo. Tem mais criança vendo, tá minha cunhada aí com os dois sobrinhos. Que lindos! Beijo. O João beijo, deve gente. Corações. Que lindo! João e a Nina. Gente, que privilégio estar pequenininho aprendendo neurociência. Fantástico. Então é isso, vocês estão sentindo a diferença? A diferença é essa. Tem gente que tem uma tara por nome dos lugares do cérebro e começa a falar de cérebro mais pelo viés da medicina e pelo viés da patologia, e aqui dentro da Core, junto com a Kátia, o que a gente faz é falar de cérebro, mas focando totalmente no que importa, que é como é que funciona esse cérebro para a educação, para o educador, para o pai, para o desenvolvimento humano. É isso que a gente está esperando. Então, a ideia não é que você... Fala, Kátia. É que assim, não adianta chegar na sala de aula e falar assim, nossa, na amígdala e o hipocampo do meu aluno... Exatamente. O córtex pré-frontal do aluno tá bom, é legal, acho que a gente tem que saber, por exemplo, que um adolescente ele é mais impulsível porque ele ainda não tem o córtex pré-frontal desenvolvido. Bacana saber, mas não é só isso, a gente tem que saber como trabalhar esse impulso, quais as estratégias que a gente usa, por que a gente tem que estimular esse adolescente, o cérebro desse adolescente para o bem. Então, assim, ele tem algumas mudanças físicas, o cérebro desse adolescente, por exemplo, no córtex, e você tem como tornar isso e desenvolver e canalizar isso para um crescimento saudável, né? Você tem vários livros, vários autores que falam sobre isso. Exatamente, e isso já responde aqui um pouco a ansiedade do Rafael Martins, que colocou aí pra gente, ó, só não deixem de lado os adolescentes. Não deixamos, viu, Rafael? Inclusive, no nosso curso, existem 2 encontros para a gente falar de adolescente, tá? No nosso curso completo, vocês vão reparar lá. O encontro 1, como eu falei, é como a neurociência pode contribuir com as práticas na escola. Encontro 2, conceitos básicos de neurociência, humor, sentidos, emoção e tempo. Encontro 3, memória e aprendizagem. Encontro 4, cérebro alfabetizado e matemático, que a Kátia vai falar daqui a pouquinho pra gente. O encontro 5 e encontro 6 é o cérebro da criança e do adolescente. E aí o encontro 7 é um bônus que a gente tem justamente sobre TDAH, que foi gravado pela nossa reinventora Cristiane de Carvalho, uma baita educadora também, que vocês vão ter o privilégio de conhecer também nesse curso, tá bom? Kátia, tem um monte, mas um monte de perguntas. Tem uma delas aqui que fala o seguinte, ó, por que eu não tenho memória nenhuma da minha infância? Ixi, aí dá pano para manga, né, Kátia? Mas, assim, basicamente, a gente começa a eu vou entrar um pouquinho numa coisa mais técnica para explicar para vocês. Os neurônios, eles têm aqueles fiozinhos que chamam axônios. Eles são como fios elétricos. Eu vou fazer essa analogia, não é bem verdadeira, mas é isso. Quando o fio elétrico está desencapado, o que acontece? Pode dar curto, ele às vezes solta. Quem já não colocou a tomada, puxou e o fio soltou, né? Ficou a tomada lá no plugue e o fio aqui na mão. Então, ele fica com uma ligação ainda bem frágil. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai mielinizando, ou seja, encapando esse axônio com a bainha de mielina.
E isso só acontece quando a gente reforça alguns comportamentos. Por exemplo, quando eu sou logo pequenininha, que eu começo a engatinhar, eu tenho lá na minha parte motora os neurônios para eu engatinhar, para eu ser quadrúpede, certo? Eu não sou bípede ainda. Quando eu começo a andar nas duas pernas e viro bípede, eu podo, eu jogo fora, faço uma poda mesmo daqueles neurônios que não servem mais para eu ser quadrúpede, e aí eu mielinizo, ou seja, eu encapo esses neurônios que eu vou usar para o resto da vida, né? Eu encapo com essa bainha de mielina, porque eles são muito importantes, é como passar, encapar o fio para ele ficar bem reforçado. E é isso, quando você é pequeno, vocês não têm ainda os seus fios, os seus neurônios bem encapadinhos, entendeu? Por isso que você, até o bebê, né, vocês lembram, não sei se vocês lembram, põe o bebê sentado no começo, ele faz, cai, sentado, por quê? Ainda aqueles que fazem com que ele fique sentado não estão encapadinhos, quando ele começa a andar, ele anda meio, né, trêmulo, assim, porque ainda não estão encapadinhos, à medida que ele vai encapando, ele vai tendo mais firmeza no andar, no falar, e tudo mais. A gente vai desenvolvendo isso, e aí lá no final, né, na idade mais adulta, a gente vai perdendo essas capas e vai perdendo algumas capacidades e alguns neurônios, e por isso que alguns velhinhos andam como bebês de novo. Isso aí. Ô, Kátia, e tem um monte de perguntas chegando aqui também sobre a época da pandemia. Como é que a gente lida com as emoções na pandemia, nesse momento de pandemia? Que conselho que você pode dar para a gente a respeito disso? Eu tenho 3 conselhos básicos. A primeira, faça o bem. Faça alguma coisa por alguém, ligue para algum amigo, porque fazer o bem faz toda a diferença para o seu bem-estar, para você ficar saudável. Então, liga para alguém que faz tempo que você não liga, conversa com alguém que você sabe que está solidário. Se puder participar de alguma campanha de doação, não só assistencialista, mas também doar seu tempo, é uma coisa interessante. Essa é a primeira. A segunda, aprenda uma coisa nova. Vai para a cozinha e tenta fritar ovo, se você não é da cozinha. Faz uma pipoca diferente, pega uma receita com uma colega, tenta pintar um quadro, pintar a parede da sua casa, pintar a porta, faz uma marcenaria, dobradura, inventa alguma coisa diferente, porque à medida que você inventa coisas diferentes para aprender, você também estimula os seus neurônios. E a terceira coisa, seja grato pelo que você tem, porque gratidão faz toda a diferença. Tem uma pesquisa que as pessoas tinham que escrever todos os dias, durante 3 meses, 3 coisas que eram gratas no final de cada dia. E eles perceberam que essas pessoas que agradeciam todos os dias por coisas pequenas, elas começaram a se exercitar mais e ficar mais saudáveis do que outro grupo que não agradecia. Então, assim, agradecer faz bem da gente. E nessa época que a gente está tendo um teto, tendo comida, às vezes, mesmo com dificuldades no emprego, a gente ainda está numa condição muito melhor do que muita gente aí que ou está doente, ou está perdendo emprego, ou está com mais dificuldades que a gente. Então, a gente tem muito para agradecer. E eu já vou aproveitar esse gancho e agradecer todos vocês que estão aqui. A gente já está com quase 300 pessoas assistindo a nossa live pelo Instagram, mas não sei quantas, muitas assistindo pelo Facebook, e vocês vão ver o número, que absurdo que vira isso quando a gente joga lá na rede social e as pessoas vão assistindo depois do momento da live, né? Então, muita gratidão a todos vocês que estão por aqui, e muita gratidão porque eu também já estou vendo que muita gente já sim correu na página, já foi lá e já comprou o seu curso. Compra para você, compra 2 cursos se você puder, também já pensando que cada curso que você comprar, você está ajudando um professor de escola pública, tá bom? Então, ajuda a gente a ajudar também. Então, isso tudo que a Kátia acabou de falar é exatamente o que a gente vai fazendo por aqui sempre, tá bom? Então, vem com a gente, faça parte dessa comunidade, faça parte desse grupo que está reinventando a educação em comunidade, com amorosidade, com solidariedade. Todo mundo se entregando e doando um pouquinho, mas também aprendendo ao mesmo tempo coisas novas. É exatamente isso que a Kátia acabou de falar aqui pra gente. Ô, Kátia, como é que a gente usa a neurociência nas aulas à distância? Porque está difícil, segundo o que diz aqui a nossa Cristiane. E a Kátia é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque ela está usando as aulas à distância, o atendimento aos pais e aos alunos à distância,
e também a neurociência. Então, compartilha com a gente, Kátia. A minha dica, a primeira, é você tentar focar na saúde mental dos seus alunos e nas relações socioemocionais, a primeira coisa. Então, o quanto mais próximo você chegar dos seus alunos, fazendo reuniões em pequenos grupos, falando sobre o que eles estão sentindo, estimulando os alunos a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes, a se unir em alguma causa, melhor. Daí, se você está preocupado com o conteúdo, existem estratégias que você pode usar, que a gente vai trabalhar, que existem desde, por exemplo, o Kahoot, que é um jogo interativo, até outros aplicativos que você pode usar para incrementar a sua aula. Não queira fazer sua aula virtual igual a presencial, que não vai rolar, não é a mesma coisa. Não tem a lousa, não tem seu corpo todo, não tem seu movimento, então você tem que aumentar a voz, abaixar a voz, tem que usar outros tipos de estratégias, não só o tempo todo o seu rosto também, tem que usar humor, contar uma piadinha, contar um fato que chame a atenção, e não ficar o tempo todo no mesmo tom. Por exemplo, eu preparo uma aula que é de uma apresentação PowerPoint e fico 45 minutos naquela apresentação falando no mesmo tom. A chance dos seus alunos desligarem, se mutarem e desligarem a câmera e dormirem, se for, por exemplo, a primeira aula, é de 90%. Fazer uma aula que seja bem dinâmica, com bastante interação. Ah, Kátia, mas eu não tenho esse know-how aí de saber trabalhar estratégias diferentes, a tecnologia não é meu forte. Então, faz o seguinte, dá um pouquinho, 20, 15 minutos no máximo, 15, 20 minutos de aula expositiva, com um PowerPoint, ou mesmo só com a voz, e depois faz alguma coisa para que seus alunos façam até longe da câmera, porque a gente também não pode fazer com que esses alunos fiquem 8 horas na frente das mídias, das telas. A gente precisa também tratar da saúde visual deles, né, da saúde deles mesmo, porque ficar na frente da tela também não faz muito bem. Eu mesma tenho usado mais óculos e tenho certeza que minha acuidade visual está diferente agora com esse bando de tela e esse tanto que a gente está ficando na frente. Com certeza. Olha aqui, a Débora Ciprates diz aqui para a gente: professores do magistério superior entram como público-alvo desse curso? Como acessar o programa do curso? Ô, Débora, quando eu faço a chamada desse curso da Kátia, eu falo assim, ó, você tem cérebro? Esse curso é para você. Então, esse curso é, sim, para você que é professor, é para você que é aluno, é para você que é pai, é para você que é mãe, é para você que é responsável, é para você que tem cérebro, é para você que quer saber como é que funciona o teu cerebrinho. Claro que quando a gente traz nesse curso os exemplos, digamos, os cases, são todos de educação, porque aqui todo mundo é educador, então a gente não tem nem muita criatividade para falar de outra coisa que não seja de educação. A gente tem propriedade para falar de educação, porque dentro do nosso time, todos nós estamos em educação há mais de 20 anos, no caso da Kátia, mais de 3 décadas por aí em educação. Então, obviamente, os exemplos são de educação, tá? Mas o público-alvo é esse, ó, você tem cérebro, é para você. Então, acho que está respondido, né, Débora? Vem com a gente, que você vai se dar bem, você vai gostar do que você vai aprender por aqui, e troca com a gente também o que vocês já estão fazendo, gente. Uma coisa bacana desse nosso curso é que aquilo que você já aplicou em sala de aula, você troca na nossa rede, você joga lá no nosso fórum, você compartilha com as pessoas, e a gente vai montando uma comunidade de aprendizagem em neurociência. Essa é um pouco a nossa ideia também, tá bom? Tem alguns comentários aqui muito bacanas, dizendo que, quer ver, ó, olá Lu, meu nome é Luísa, sou coordenadora aqui em Campinas, fomos primeiro lugar no Enem, nossa grande virada para os resultados foram as aulas invertidas e os itinerários. Bem isso que vocês colocaram. Kátia, as aulas invertidas, os itinerários, a BNCC fala um pouco sobre isso. O que a gente consegue trazer de neurociência para embasar, digamos, isso? As aulas invertidas é tudo de bom, né? Porque você ganha tempo com o aluno e um tempo precioso. Aquele tempo que o aluno estaria lendo ou vendo um vídeo em sala de aula, ele ganha para tirar dúvidas, para fazer coisas mais em grupo, às vezes, usar algumas estratégias. Você tem muitas estratégias de visible learning
ou de aulas ativas que você pode usar em sala de aula. Você tem PBL, por exemplo, outras estratégias que você pode usar em sala de aula. Eu mesma, nesse curso da Santa Casa, eu fiz uma prova muito interessante. Eu costumo falar, porque a gente está numa neura também, os professores estão ficando muito preocupados, porque eles não conseguem controlar os alunos. Como é que vão avaliar esses alunos em casa? E os professores ficam assim, eles vão colar. De fato, alguns vão colar mesmo, né? A gente tem que trabalhar essa consciência do aluno para que a avaliação não seja um fim, não seja um rótulo, mas seja justamente o que a gente sempre quis. A avaliação seja um meio de você reorganizar a sua rota, de você ver o que você sabe e o que não sabe em favor do aluno, e não como um rótulo lá na testa dele de você pode, você é um loser, você é um perdedor e você não é. Né? Mas é uma coisa que não afeta a autoestima, mas que diz assim, você aprendeu e você ainda não chegou lá, e eu posso te ajudar dessa forma se eu te der essas coisas a mais, até de usar dessas estratégias. O que você não pode ficar 100% do seu tempo de aula falando a mesma coisa e no mesmo tom e só achando que o conteúdo ele acha em você. Não, o professor que acha que ele é o detetor do conteúdo está muito enganado, porque qualquer Google sabe muito mais que a gente. O que a gente sabe de diferente? A gente sabe o que é uma fonte que dá para ser usado, o que não é, a gente sabe trabalhar a criticidade desses alunos, a gente sabe fazer com que eles relacionem alguns fatos, a gente sabe fazer com que eles resolvam problemas com esse conteúdo. É esse o papel do professor. Aproveitem que eles estão em casa e usem a casa deles. Então, assim, se você quer falar de pobreza, por exemplo, conta quantos banheiros você tem, conta quantos liquidificadores, máquina de lavar, e depois faz uma comparação com outras casas. Se você quer falar de mofo, coloca um sanduíche dentro da geladeira, um fora da geladeira, vê qual mofa primeiro. É uma aula isso. Então, o aluno não precisa estar na frente da tela. Hoje, a lição é fazer 2 sanduíches. Um você vai deixar dentro da geladeira, outro você vai deixar fora da geladeira. Vamos ver o que mofa primeiro e por quê. E aí, daqui a 3 ou 4 dias, ou daqui a uma semana, a gente vai falar sobre isso. Faça com que ele plante. Outro dia eu vi uma entrevista de uma mãe de um aluno com síndrome de Down. E ele não podia mais ir no lugar onde ele ia para ser estimulado, né? E ele gostava muito de plantas. Então, ela ia fora, porque ele não queria sair de casa, porque ele tinha medo do vírus, embora tivesse um quintal. Então, ela ia na janela do quarto dele e ele começou a plantar, fazer uma hortinha. E ele gostou tanto que a hortinha também fez com que ele saísse para o quintal, e hoje ele tem plantado. Imagina quanto ele não está aprendendo com a plantinha que murcha, por que murchou, eu botei muita água, eu não sol, eu botei pouca água, eu fechei, essa plantinha gosta mais de sombra. Tudo isso é aprendizagem. Os filhos, meu irmão está aí vendo também, ele estimula muito os meus sobrinhos. Outro dia eles fizeram uma horta. Quanto ele não vai aprender na horta? Até aquela plantinha que cresceu e que veio um bichinho e acabou com ela, né? É isso. É isso. E aí, dentro desse conceito de aprendizagem, entra também o conceito de participação e de aprendizagem do adulto dentro desse processo, que é exatamente isso que a Kátia está trazendo para a gente, e casa com o que a Mara trouxe aqui. Ó. A escola da minha filha envia somente atividades, sem interação com os professores. Ela perdeu o interesse pela falta do vínculo. O que você pensa disso? Eu vou só comentar uma coisa aqui com a Mara, Kátia, e aí você complementa também isso, que é o seguinte. Eu acho a questão do vínculo super importante, mas eu também gostaria de pedir que os pais tivessem compaixão do cenário da escola. Foi tudo feito muito em cima da hora, tem escolas que realmente não estavam preparadas para isso. E aí, como mãe, como pai... Não estavam muito, né? E aí, mas algumas têm mais recursos de caixa para comprar e preparar e pôr para correr, e outras têm menos. Então, o que eu gostaria de sugerir, eu fiz alguns vídeos sobre isso, alguns textos sobre isso aqui na Core, vários dos nossos educadores também fizeram, é o seguinte, gente,
O que você pode ensinar para o teu filho sobre isso nessa época é humanidade. Você como pai, você como mãe, você percebeu que essa escola pode fazer alguma coisa diferente? Vai lá e contribua. Professor, professora, coordenador, diretor, eu tenho um talento, eu tenho uma habilidade e coloco isso a serviço da escola. Se a gente sair um pouco como pais e como mães daquela postura de eu tô pagando, o que você tem feito pelo meu filho? Fica tudo muito melhor, sabe, gente? Porque a gente realmente consegue construir uma comunidade de aprendizagem em que todo mundo se assume como ser que aprende, como ser aprendente e colabora com o outro. É só disso que a gente precisa. Então vem com a gente, vai lá até essa escola, cria você o vínculo com a escola, contribua você com o teu saber. E a Kátia, eu quero que você pegue esse gancho do vínculo e também que você fale sobre os desafios que os professores enfrentam. Em princípio, de cara, a gente sabe que tem estresse, falta de conhecimento sobre o cérebro é um desafio, né? Uma sensação de dívida com os pais e com a escola, uma cobrança dos pais da escola e de tudo quanto é lado, uma cobrança pessoal também por não estar conseguindo fazer esse vínculo. Como é que a gente pode contribuir com esses educadores e o que o nosso curso, por exemplo, pode oferecer de ferramenta para diminuir e atenuar um pouquinho essa dor que o educador enfrenta hoje? Conta pra gente. Eu acho que alguém aqui falou que parceria é fundamental, eu acho que a gente tem que fazer parcerias com os pais, com os alunos e com os nossos pares. Com os pais, para montar essa comunidade de aprendizagem, para dizer que eles estão com as crianças em casa, com os alunos em casa, e a gente pode ajudá-los com estratégias, mas a gente não vai estar lá como está na escola, é diferente. Com os alunos, que a gente tem que formar esse vínculo, seja como aquela professora que apareceu na reportagem, que colocava sacolinha no portão da casa dela, todo dia, e tirava a sacolinha todo dia, seja como aquela professora que vai em cima do morro para a internet dela pegar, ou seja, como aquela professora que liga para os alunos uma vez por semana e fala, você está bem, estou com saudade, ou faz uma ligação de Zoom e pergunta deles. E com os pares, porque a gente tem que ser mais generoso, o professor tem que ser mais generoso. Algumas pessoas tiveram a chance de uma boa formação, mas a maioria dos professores não teve essa chance. A maioria dos professores não tem uma remuneração adequada, não tem uma estrutura adequada em algumas escolas, tem algumas escolas que, mesmo escolas grandes, não escolas ricas, né, mas escolas que você teriam condições, mas às vezes não tem o material necessário para esse professor trabalhar, e às vezes não tem esse respaldo para a formação desse professor. Então, a gente que sabe mais, um pouquinho mais, ou que teve uma formação diferenciada, tem o dever, né, de ajudar e de fazer essa troca. Então, eu dei uma aula que foi muito legal, deixa eu contar para os professores. Talvez a gente tivesse que ter uma plataforma de troca de boas ideias em sala de aula, né, troca de boas experiências em sala de aula. Isso seria bem legal, você poder trocar com outros professores o que você faz de legal. Não como, eu sei fazer e você não sabe, mas troca mesmo. Você sabe fazer isso e eu sei fazer isso. O que a gente pode fazer com os dois saberes, né, se juntando? Exatamente. E a gente tem um pouco essa plataforma dentro do nosso curso, né, Kátia? Então, entra lá no nosso fórum e vai compartilhando com a gente. Eu não posso nem dizer a quantidade de perguntas que a gente tem aqui para responder. Com certeza, a gente vai precisar de muitas lives com a Kátia. A proposta da live de hoje, na verdade, era fazer esse aulão para vocês, que era a nossa promessa de terceira aula do que foi a nossa semana de neurociência. Essa semana de neurociência foi composta por 3 aulas gratuitas que vocês já receberam ou vão receber. A NeuroExpert está cuidando da gestão disso para a gente. E essa é a última. Nessa última aula, a gente repassou tudo o que foi dito lá nas 2 anteriores, a gente incrementou, a gente está aqui 1 hora com a Kátia trabalhando com vocês esses conteúdos. Esses conteúdos dão uma pincelada de um conteúdo muito mais profundo, que é o conteúdo do nosso curso de Neurociência e Educação. Gente, de cara, vou dizer para vocês... Diga lá. Tem que valorizar o professor, e o professor tem que se valorizar.
tem um lugar de fala, já que está bem na moda o lugar de fala, tem um lugar de fala que é do professor, e a gente não pode deixar na mão de economista, ou de psicólogo, ou de fono. Respeito muito todos os profissionais, tem o seu lugar, mas aquele lugar das estratégias de sala de aula, aquele lugar do trabalho com os alunos é nosso. E a Irene sabe o quanto eu relutei para fazer live, o quanto eu não gosto disso, porque pode não parecer, mas eu sou tímida, e eu não gosto muito de fazer live, e a Irene foi uma das que insistiram muito para eu fazer. E por que eu aceitei? Porque eu comecei a ouvir pessoas falando bobagem, então falando, por exemplo, que quem vai para pedagogia é só gente que é burra, e isso um candidato aí, e falando um monte de coisa errada, né, sobre os professores, falando que a escola manchando, né? Manchando a imagem da escola e do professor. A gente sabe, outro dia eu ouvi a Viviane Mosé falando uma coisa muito interessante. As pessoas começam a falar da escola e falam assim, as crianças vão para a escola e não se alfabetizam. E ela falou, antes elas nem iam, e elas eram analfabetas na rua. Então, agora elas estão na escola. Se a gente conseguir formar esses professores, e cada vez mais, fizer a diferença com um professor, com 2 professores, a gente já vai poder ter uma educação melhor. Eu não tenho a pretensão de ver, enquanto a minha vida acontecer, a mudança que eu gostaria de ver na escola, de ver na formação dos professores e talvez na educação do brasileiro no geral. Mas eu sei que eu estou contribuindo. Eu costumo dizer uma coisa, o mundo é uma bacia de água fria, a gente é uma gotinha de água quente fervendo, quando a gente tem energia, e a gente vai deixar essa bacia no máximo morninha, mas já é o suficiente, sabe? Deixando morninho já tá bom. É isso aí. Gente, daqui a pouco o Insta derruba a gente, porque a gente está mega esgotando esse tempo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer imensamente toda a equipe da Core que está presente aqui, dando suporte para a gente. Agradecer imensamente a minha amiga Kátia, que aceitou o nosso convite, sim, de fazer essa live, de fazer tudo que a gente tem feito pelos educadores. Gente, tem gente em Hong Kong, não? Que delícia, gente! Olha, estou fazendo mapinha aqui, colocando pin nos mapinhas, delícia. E eu gostaria de agradecer quem já correu lá na nossa página e já adquiriu o curso. Eu estou aqui só vendo a minha equipe me mandando a quantidade de inscritos e feliz da vida. E eu vou contar aqui para vocês isso que a NeuroExpert está mandando aqui para a gente dos dados. Ó, o nosso curso, gente, o preço normal, com os bônus que a gente colocou, seria de R$ 1.289. Em agradecimento às pessoas presentes, vocês vão ter um super desconto e ele vai sair para vocês por 3 de R$ 99. 3 vezes, 3 parcelinhas de R$ 99, que você pode pagar no seu cartão de crédito ou no boleto bancário, tá bom? O nosso tempo está acabando. Gratidão imensa a todos vocês. Aproveitem todos os materiais gratuitos que a gente está gerando, mas vai lá e ajuda a gente a fazer essa gestão também, porque é importante para a gente poder continuar fazendo os nossos projetos sociais. Entrem na nossa rede, no Instagram, Comunidade Reinventando a Educação. Entrem também no nosso YouTube, no nosso Facebook, vocês vão acompanhar que a gente também, nesse momento, tem feito trabalhos assistencialistas na comunidade do Real Parque, entregando cestas básicas, livros, roupas, sapatos, e toda essa contribuição de vocês se inscrevendo no curso vai ajudar a gente a continuar, tanto com os nossos projetos assistencialistas que surgiram agora na época da pandemia, quanto com os nossos projetos acadêmicos, que é o que a gente faz sempre. Kátia, gratidão imensa a toda a equipe da Core pelo apoio incondicional aqui todo o tempo com a gente, pela NeuroExpert ajudando a gente a fazer toda essa campanha, essa jornada também. Todos vocês que estão por aí, continuem na nossa rede, acompanhem a gente está junto, tá bom? Essa semana de neurociência foi uma semana gratuita, e se você quiser se aprofundar mais a respeito desses conteúdos de neurociência, vem com a gente e se inscreve no nosso curso. Kátia, beijão, valeu demais. Obrigada, até a próxima gente. live, porque a gente vai ter muitas outras por aí. Obrigada, gente.